Estamos de volta para mais um encontro e nessa aula a gente vai dar continuidade às soluções dos problemas do capítulo 5 do nosso livro-texto, Um Círculo Matemático de Moscou. Nós vamos fazer agora o problema 3 do livro, que diz que nós temos uma fita com 144 centímetros e o objetivo é cortar um pedaço dessa fita de modo que esse pedaço cortado tenha exatamente 27 centímetros. Eu disponho da tesoura para cortar a fita, mas infelizmente eu não tenho a régua. Se eu tivesse a régua, a tarefa seria muito simples. Bastaria esticar a fita, pegar a régua e medir do início da fita 27 centímetros e fazer o corte. Mas, como eu não tenho a régua, eu vou ter que pensar em alguma estratégia para fazer esse corte de 27 centímetros. Eu sugiro que você pare o vídeo, pense um pouco, bole alguma estratégia e depois você volta para a gente discutir a solução do problema. Eu desenhei essa linha laranja para representar a nossa fita de 144 centímetros. A falta da régua não me dá muitas opções para controlar os tamanhos que eu posso obter cortando essa fita. Agora, uma possibilidade de controle bastante evidente é dividir a fita ao meio. Se eu pegar a fita e juntar ponta com ponta e esticar essa fita dobradinha, eu consigo cortar ela ao meio e obter um pedaço cujo comprimento passa a ser 72. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Em primeiro lugar, vou juntar ponta com ponta, vou esticar e vou cortar ela bem no meio. Fazendo isso, eu vou jogar essa metade fora e a gente passa a ter um pedaço com 72 centímetros. Bom, ainda estou um pouquinho longe do que eu quero, que é 27, mas eu posso repetir esse mecanismo, juntar desse pedacinho que eu fiquei ponta com ponta, esticar e cortar bem no meio. Se eu fizer isso, eu obtenho dois pedaços de 36. Esse pedaço aqui, em vez de jogar fora, eu vou guardar. Deixa esse pedaço guardadinho aqui. Bom, se eu tenho um pedaço de 36, mas eu gostaria de obter um pedaço de 27, eu preciso tirar 9 daqui para chegar ao 27. Mas será que eu consigo obter um pedaço que tenha exatamente 9 centímetros? Sim, isso é possível. Se eu recorrer a esse mesmo mecanismo de dividir ao meio, aqui eu vou obter um pedaço de tamanho 18. E se eu repetir esse mecanismo mais uma vez, eu consigo um pedacinho de tamanho 9. Bom, agora eu vou pegar o pedacinho de tamanho 9, vou trazer para cá, vou juntar ponta com ponta, esse pedacinho aqui vale 9. E uso esse pedaço de 9 como régua para poder fazer meu corte. E aí eu passo a tesoura aqui, obtendo um pedaço que tem 27 centímetros. Do problema 3, a gente vai saltar para o problema 7. Isso vai ser feito dessa forma por uma questão de coerência, porque em ambos os problemas você recorre à intuição geométrica. Então o problema 7 diz que nós temos duas escadas, essas escadas têm a mesma altura, 1 metro, essas escadas têm o mesmo comprimento na base, 2 metros, só que essa escada tem 7 degraus e essa tem 9 degraus. Elas são cobertas por uma fita de carpete. O carpete vem descendo e se moldando ao formato dos degraus, cobrindo a escada daqui até aqui. A mesma coisa acontece na escada da sua direita.
A fita de carpete vai descendo e se moldando ao formato dos degraus. E aí a pergunta que a gente precisa responder é: qual das duas fitas de carpete é a maior? Como de costume, eu sugiro que você pause o vídeo, pense um pouco e daqui a pouco você volta para a gente discutir a solução desse problema. Para resolver esse problema, a nossa estratégia vai ser olhar segmento por segmento. Como assim? Eu quero que você se concentre, primeiramente, nesse segmento horizontal que corresponde ao patamar do degrau mais alto. E aí, eu quero que você imagine que esse patamar, esse segmento, vai ser projetado lá para o chão, lá para baixo. Então, esse segmento foi trazido para cá. Imagine isso. Por que eu estou falando isso? Para que você perceba que esse tamanho aqui, que eu estou marcando agora aqui, tem exatamente o mesmo comprimento que esse patamar que está lá em cima. Vamos fazer agora a mesma coisa com esse segmento horizontal. Vamos projetar. O que a gente está fazendo aqui se chama projeção ortogonal. A gente está projetando de maneira ortogonal os patamares lá na base. Então, esse segmento que sai desse pontinho e vem até esse pontinho tem o mesmo comprimento que esse patamar aqui. Idem para o terceiro patamar, para o quarto patamar e assim por diante, até o último. De modo que esse segmento aqui tem o mesmo comprimento que o patamar que está lá em cima. Esse segmento aqui tem o mesmo comprimento que esse patamar. Esse segmento tem o mesmo tamanho que esse segmento o mesmo tamanho que esse e esse segmento o mesmo tamanho que esse. Ou seja, se eu somar todos esses pequenos comprimentos horizontais, a soma deles vale 2. Agora eu vou fazer exatamente a mesma estratégia, vou usar a mesma estratégia para os segmentos que estão na vertical, que são a parede do degrau. Então eu vou projetar essa parede do degrau aqui na nossa lateral esquerda. Então perceba que esse segmento aqui tem o mesmo tamanho que essa parede aqui. E eu vou repetindo essa estratégia para todos os segmentos verticais. Então, esse segmento corresponde a esse tamanho aqui é igual a esse segmento vertical e assim por diante, até lá embaixo. Portanto, a soma de todos esses segmentos verticais corresponde a 1. Mas veja só, se eu somar todos os segmentos horizontais com todos os segmentos verticais, eu descubro o comprimento do carpete. Portanto, o carpete que cobre essa escada tem comprimento 3. 2 da horizontal com 1 da vertical. Agora, se você usar exatamente a mesma estratégia nessa escada aqui, você vai ver que todos esses segmentos horizontais, quando projetados lá para a base, eles somados vão dar 2. E todos os segmentos verticais do carpete, quando projetados lá para a esquerda, eles vão se completando até fechar um comprimento total de 1. Portanto, o carpete que você usa para a segunda escada também tem comprimento 1 mais 2, comprimento 3. Portanto, os dois carpetes têm exatamente o mesmo tamanho. Para a gente encerrar, eu gostaria que você compreendesse que o tamanho do carpete não depende do número de degraus e também não depende de os degraus serem
todos da mesma altura ou todos com o mesmo comprimento. Eles podem ser todos diferentes, como eu fiz aqui. Que no final você vai pegar todos esses segmentos na horizontal e ao projetar todos eles, perceba que esse aqui é um segmento maior do que o segundo segmento que eu estou projetando lá embaixo, ó. E esses dois são menores do que esse terceiro segmento. Eu ainda tenho aqui um quarto e um quinto segmentos. Mas perceba que, ainda que eles sejam diferentes em tamanho, quando você soma todos eles, a soma dos comprimentos na horizontal continua dando 2. E quando você projeta os segmentos na vertical, como eu estou fazendo aqui agora, de novo, ainda que eles tenham tamanhos diferentes, a soma desses comprimentos, aqui, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, vai dar 1. E, de novo, o carpete vai ter comprimento 3. Ou seja, o comprimento do carpete só depende da altura e do comprimento da base da escada. Espero que você tenha entendido, gostado e te espero para um próximo encontro.